Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Redentor amado. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 4, leitura do verso 26 até o verso 29. Marcos 4, 26, diz assim a palavra de Deus. Disse ainda: o reino de Deus é assim como o homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia, o dia do Senhor. E ao abrirmos a Tua Palavra, rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado em meio a essa pandemia com a Tua misericórdia, com a Tua providência. Agora, ao lermos a Tua Palavra, rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Visita a Tua igreja que sofre com membros, ó Deus, que estão enfermos. Pedimos pelos governantes, os profissionais da saúde, ó Deus, e assim por toda a Tua igreja na terra. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos, dentre os 4 evangelhos, o evangelho de Marcos, ele é o menor em conteúdo, em número de capítulos. Os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Eles têm basicamente a mesma mensagem, por isso esse nome. Diferente do evangelho de João. O Evangelho de João ele vai tratar da pessoa do Senhor Jesus Cristo como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo a própria declaração ali de João Batista no 1:29, naquele livro. Mas Jesus Cristo também é apresentado como aquele que é o Verbo de Deus, que toda a criação só veio à existência por intermédio dele. O Evangelho de Marcos, ele, segundo a tradição, ele é as memórias do apóstolo Pedro. É bem verdade que o apóstolo Pedro tem 2 cartas que muito edificam as nossas vidas escritas, mas esse Marcos, ele era servo do apóstolo Pedro. Então, por meio das memórias inspiradas do apóstolo Pedro, Marcos veio escrever esse evangelho. Ele é o mais curto dos evangelhos, mas ele é o evangelho que trata sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E a autoridade de Cristo aqui é mostrada muitas vezes. O Evangelho mostra a autoridade do Senhor Jesus Cristo em 3 aspectos. A autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, tanto no âmbito espiritual também quanto no âmbito físico. No âmbito físico, o Senhor Jesus Cristo fez curas, milagres, até mesmo ressuscitou dentre os mortos pessoas. E no âmbito espiritual, porque ele poderia perdoar pecados. Muitas vezes o Senhor Jesus Cristo é acusado como um blasfemo, porque ele não poderia fazer isso. Em certo momento, até os fariseus dizem que ele expulsa demônios por meio de Belzebu. Belzebu é o maioral dos demônios. Mas esse evangelho também mostra a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a natureza. O Senhor Jesus Cristo mostra muitas vezes o seu poder, como no capítulo de número 5, quando ele acalma uma tempestade. Mas esse evangelho ainda mostra a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre as potestades satânicas. De todos os evangelhos, esse é o evangelho onde nós temos mais exorcismos, onde o Senhor Jesus Cristo expulsa mais demônios. Queridos, esse capítulo de número 4 nos apresenta 4 parábolas e todas essas parábolas têm um tema único. Elas tratam a respeito do crescimento do reino de Deus aqui na terra e como é a natureza desse reino e também como ele cresce. Mas interessante que quando nós lemos esses 4 primeiros capítulos, nós podemos encontrar algumas perguntas que são intrigantes. A primeira, por que o número daqueles que se opõem a Cristo cresce tanto? Você vai perceber desde o capítulo 1 que o Senhor Jesus Cristo começa a fazer muitas coisas, como eu disse, esse é o evangelho das ações, mas o Senhor Jesus Cristo ele passa a ter muitas pessoas contrárias a ele. E eu queria aqui fazer uma implicação, é claro, usando a devida proporção que a Bíblia nos permite, mas nós também precisamos pensar nesse contexto de pandemia onde estamos vivendo, onde os planos de governo, quando tratam sobre a volta
das atividades, você pode perceber que na grande maioria das vezes a igreja fica em último lugar. E por que isso acontece? Pois nós sabemos que a igreja não é importante para muitas pessoas. É claro, eu sou favorável a respeitarmos o afastamento social. Você sabe, nós precisamos orar a Deus, mas precisamos também fazer a nossa parte, tendo os cuidados sanitários, mas nós precisamos orar, desejar ansiosamente para que em breve possamos estar juntos nas nossas igrejas. Nós também percebemos uma segunda pergunta intrigante nesses 4 capítulos. Se você lê os 4 capítulos, você percebe isso. Por que a liderança religiosa e a própria família do Senhor Jesus Cristo são os seus maiores opositores? Inclusive, quando trata que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, eram os fariseus. E a sua família chegou a declarar que Jesus Cristo estava louco. É bem verdade que Judas, o seu irmão mais novo, e o seu irmão mais velho, que era logo depois do Senhor Jesus Cristo, na ordem do nascimento, Tiago, eles vieram após a ressurreição de Cristo serem regenerados. Judas escreveu uma epístola e Tiago também escreveu uma epístola que leva o seu nome. Queridos, mas se você lê Lucas 14, 26, ali o Senhor Jesus Cristo deixa claro que para seguir o reino de Deus é necessário abnegação, é necessário desprendimento. Se nós não deixarmos cônjuges, pais, filhos, irmãs, por amor do Senhor Jesus Cristo, pais, nós não somos dignos dele. Pois bem, essas 4 parábolas então, nesse contexto do capítulo 4, nos oferecem algumas respostas a estas questões. Primeiro, o capítulo 4, verso 33 e 34, diz que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre ensinava por parábolas. E havia aqui uma profecia se cumprindo. O Salmo 78, versículo 2, nos atesta que o Messias iria ensinar por meio de parábolas. E você vai perceber como Cristo fez isso durante todo o seu ministério. Queridos, eu gostaria que, à luz desse momento que muitas pessoas consideram o reino do Senhor um pouco insignificante em face a essa pandemia, porque a igreja é colocado muitas vezes entre os últimos citados como aqueles que deveriam retornar às suas atividades, às vezes ficando até atrás de questões do entretenimento, eu gostaria que nós meditássemos sobre o seguinte tema: a graça do arrependimento para a vida. A graça do arrependimento para a vida. E nós muito bem sabemos que o arrependimento para a vida só pode ser ensinado por meio do Evangelho, só pode ser ensinado por meio da pregação da Palavra de Deus. Por isso eu considero esse tema muito relevante em nosso contexto. Em primeiro lugar, o arrependimento para a vida envolve o ministério da providência divina. O arrependimento para a vida envolve o ministério da providência divina. Os versos 26 e 27 dizem assim: disse ainda, são palavras de Cristo, o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Se você lê o Evangelho nesses 4 primeiros capítulos, você vai perceber no capítulo 1, verso 15, que desde o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele vai pregar sobre o reino dos céus ou sobre o reino de Deus. Reino dos céus e reino de Deus. Observe que céus e Deus aqui são apresentados como sinônimos. É o reino da cidade celestial, a Nova Jerusalém. É o anúncio do verdadeiro arrependimento. Queridos, a criação está debaixo do governo providente de Deus. O Senhor criou todas as coisas em 6 dias. Porém, o próprio Cristo disse que Deus continua trabalhando até hoje. Desde o 7º dia da criação, ele trabalha na doutrina da providência. Ele já criou todas as coisas, mas pela providência ele governa a sua criação. Miqueias 5,7 diz o seguinte: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. Quando o texto diz que Israel estará entre muitos povos, esse é um texto que trata sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente o verso 2 é maravilhoso, um texto muito utilizado no período do Natal. Pois bem, o Evangelho estaria entre todos os povos, mas observe como o orvalho,
como o chuvisco que é necessário para a erva do campo, não depende nem dos homens e nem dos filhos dos homens. E aqui nesse verso 26 e 27, nós percebemos que o agricultor, ele trabalha, ele é dedicado, ele passa o dia inteiro trabalhando, ele cuida para que ervas daninhas não possam atingir ao seu plantio. O próprio Senhor Jesus Cristo fala por meio de parábolas do joio e do trigo, e o joio muitas vezes tenta impedir o crescimento do trigo, e nós muito bem sabemos que o agricultor precisa desses cuidados. Agora, é muito interessante que por mais que ele se dedique, se o Senhor não mandar a umidade necessária, se o Senhor não mandar a chuva tão essencial, ele não pode fazer nada. Ele depende da responsabilidade dele. Depende da responsabilidade dele. Ele precisa ser dedicado, mas ele precisa do governo soberano de Deus. A responsabilidade humana e a soberania de Deus caminham conjuntamente. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ser dedicados, mas contar sempre com a assistência do Senhor. O reverendo Dr. William Hendricks, comentando esse texto, diz o seguinte: Cristo compara o que acontece com este reino, ou domínio divino, com um homem que espalha semente sobre a terra. Depois de passar o dia semeando a semente, a noite chega. O agricultor não sabe, no entanto, como esse crescimento acontece. E isso também é verdade para o químico ou para o agrônomo mais especializado. Observe, assim como o agricultor, nem o mais capacitado dos agrônomos ou dos químicos, como coloca bem aqui o reverendo William Hendricks, podem fazer a devida explicação de como tudo funciona em harmonia na criação de Deus, porque aí está a providência do Senhor, e somente por meio da sua palavra nós podemos compreender. O reverendo Dr. Heber Carlos de Campos, eminente teólogo brasileiro, diz o seguinte, definindo providência: providência divina é a atividade do Deus triuno por meio da qual ele provê as necessidades de suas criaturas. Observe então que Deus provê as necessidades das suas criaturas por meio da providência dele. O Senhor Jesus Cristo vai dizer que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como o lírio dos campos. Nós sabemos pela graça comum que Deus faz com que a terra produza chuva, não só sobre os justos, mas também sobre os injustos. A letra B, diz assim o reverendo Heber: preserva todo o universo criado. Deus governa sobre toda a sua criação. Dirige todos os caminhos individualmente. É a letra C. Observe o Salmo 139, que diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Letra D. Governa toda a obra das suas mãos. Observe o que diz o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Letra E. Retribui as obras más. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele há de julgar os homens no último dia, mas as consequências do pecado já se manifestam sobre os ímpios e até mesmo sobre os santos. Nós temos vários relatos bíblicos, por exemplo, Davi é um ótimo exemplo disso. Ele perdeu 4 filhos por consequência da sua rebeldia contra Deus, a quebrar o 6º e o 7º mandamento no episódio do seu envolvimento com Betseba e a morte de Urias. Letra F. Concorre em todos os atos de suas criaturas racionais, sejam bons ou maus, de modo que nada escapa do seu controle. Ou seja, concorre em todos os atos de suas criaturas racionais. Deus conhece o domínio intelectual e racional de todos os seres humanos, sejam bons ou sejam ruins. E a Escritura diz que Deus decretou todas as coisas, nada foge ao seu governo absoluto, até mesmo o ímpio. Diz as Escrituras em Provérbios que Deus criou todas as coisas com um fim proveitoso, até o ímpio para o dia da calamidade. Então, nessa parábola onde o Senhor Jesus Cristo usa o exemplo da semente, observe, por mais que o agricultor possa ser dedicado, e ele precisa ser dedicado, na vida acadêmica, por mais que o aluno seja dedicado, na pregação do Evangelho, por mais que o intérprete seja dedicado, mas se a providência de Deus não conduzir a situação, nós falhamos. Queridos, Calvino, ele descreve o arrependimento
para a vida de uma maneira belíssima. Ele diz que é a mortificação da carne e a vivificação do espírito. A mortificação da carne e a vivificação do espírito, ou seja, esse arrependimento para a vida nos faz odiarmos o pecado e agora vivermos uma vida que agrade ao Senhor em todo o nosso procedimento. Ah, pastor, então quer dizer que a gente não vai pecar mais? Não significa isso, mas que o pecado já será considerado algo triste para mim e para você. Em segundo lugar, defendendo esse tema, a graça do arrependimento para a vida, eu defendo o seguinte ponto: o arrependimento para a vida envolve o ministério do Espírito Santo. O arrependimento para a vida envolve o ministério do Espírito Santo, com base no verso 28. O verso 28 diz: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão na espiga. Observe que nós temos primeiro a erva, depois nós temos a espiga ainda está verde, e por fim nós temos o grão na espiga, ele já está pronto para ser ceifado, ele já está pronto para ser consumido. Queridos, você precisa considerar então que essa função aqui é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que faz com que, na realidade, a pregação do Evangelho alcance os nossos corações. A Escritura diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Queridos, mas a pergunta que nós temos que fazer é: o que o homem pode fazer para alcançar a salvação? Absolutamente nada. Queridos, porque Romanos também diz que nós estávamos, e o homem ímpio está morto nos seus delitos e pecados. Então a palavra de Deus precisa ser pregado, mas é pelo Espírito Santo, segundo o Senhor Jesus Cristo lá em João capítulo 3, na sua conversa com Nicodemos, que o homem nasce do Espírito, nasce da água e do Espírito. Essa é a chamada regeneração. Queridos, e o Espírito Santo, ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo para que nós, a igreja, não nos sentíssemos órfãos. Segundo o Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo ele iria enviar um outro Consolador. E a expressão Consolador lá tem a conotação no grego de é outro da mesma essência. Isso significa, é outro que faz parte da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. É tanto que em Romanos 8, 9, diz o apóstolo Paulo, e em 1 Pedro 1,11 diz o apóstolo Pedro, que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Queridos, segundo João 16,8, é o Espírito que convence o mundo da justiça, do juízo e também do pecado. Pecado, justiça e juízo. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, diz o Evangelho de João. O reverendo Dr. Martin Lloyd Jones, trabalhando a pessoa do Espírito Santo, ele escreveu: o Espírito Santo é o holofote de Jesus na presente dispensação. Vindo aos crentes, o próprio Jesus retorna a eles. O Espírito Santo é o holofote de Jesus. O que significa? A missão do Espírito Santo é fazer com que a glória do Senhor Jesus Cristo seja conhecida. Queridos, por isso o Espírito Santo é essencial, porque ele habita no coração meu e de todos os crentes, no seu coração, meus irmãos, para que nós possamos conhecer mais a respeito de Cristo e da sua obra. O Espírito Santo é glorificado aonde Jesus Cristo é conhecido. Então, esse verso de número 28, quando diz a terra por si mesmo frutifica, é claro que aqui o Senhor Jesus Cristo está falando de uma maneira simbólica. Aqui, no que diz respeito à agricultura, está a providência de Deus, e no que diz respeito à pregação do Evangelho, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus por meio do Espírito. Comentando esse texto, o puritano reverendo Matthew Henry escreveu: o interesse de Cristo, tanto no mundo quanto no coração, é e será um interesse crescente. E embora o princípio seja pequeno, o final crescerá muitíssimo. Embora você não semeie a planta que virá, mas somente o grão desnudo, ainda assim Deus irá dar a cada semente a sua própria planta. Deus realiza o seu trabalho imperceptivelmente, sem estardalhaço,
mas de maneira insuperável e sem falhas. Observe, Deus realiza o seu trabalho de maneira insuperável e sem falhas. É interessante que ele diz que nós não semeamos a planta, mas somente o grão desnudo. Queridos, muitas vezes você vai anunciar o evangelho para alguém e aquela pessoa, você nunca mais vai ter contato com ela. Quantas vezes um pregador vai pregar numa igreja onde ele é convidado e nunca mais ele retorna naquela cidade? Às vezes ele passa anos sem conhecer aquelas pessoas, mas por intermédio daquela pregação, o evangelho encontra o coração de um regenerado que não poderia ser regenerado por si, mas foi transformado pela obra de Cristo, pois o interesse do Senhor é pelo seu reino, e o Espírito Santo quer glorificar a Cristo, pois ele é o Espírito de Cristo. Queridos, pense em Mateus 28, 18 a 20. Ali o Senhor Jesus Cristo diz que era para os seus discípulos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E antes ele diz que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. O que significa isso? O Evangelho vai progredir. O Evangelho é um rolo compressor. O Evangelho é impossível de ser vencido. O Evangelho é Apocalipse 6:2. O cavaleiro branco ali é o Senhor Jesus Cristo e ele saiu vitorioso e para vencer. Queridos, observe, 120 no cenáculo. O que era aqueles 120 no cenáculo? Mas agora a igreja já está presente em quase todas as nações. A Escritura tem sido conhecida em mais de 10 mil línguas na atualidade. E quando nós lemos o Apocalipse, o que nós encontramos? Que aqueles 120 do cenáculo, na igreja triunfante, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eles são milhares de milhares, impossível de serem contados, milhões e milhares. 120 para milhares de milhares, porque essa não é uma obra humana, essa é uma obra do Espírito Santo, e por isso, no meio dessa pandemia, nós precisamos continuar anunciando a graça do arrependimento para a vida, mesmo com as nossas igrejas fechadas, porque essa é uma mensagem que nenhum infectologista, que nenhum governante tem, mas só a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são habilitados e habitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas em terceiro e último lugar, defendendo esse tema, a graça do arrependimento para a vida, eu afirmo: o arrependimento para a vida envolve o ministério da glorificação cristocêntrica. O arrependimento para a vida envolve o ministério da glorificação cristocêntrica. O verso de 29 diz, então, o seguinte: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Queridos, o trigo do Senhor Jesus Cristo será recolhido no dia que ele voltar, e ali ele vai estabelecer o novo céu e a nova terra. Segundo Mateus 13:30, será retirado então ali o trigo para o celeiro. Aquele celeiro simbolicamente é uma referência ao novo céu e à nova terra, e o trigo é uma referência a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos 8, 28 a 30, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que Deus chamou, justificou, aqueles que foram convertidos, aqueles que foram adotados, aqueles que foram justificados. E aí é interessante, é claro que é uma referência aos crentes, que ele fala que eles já foram glorificados. Queridos, o que significa isso? Nós sabemos que a glorificação só se dará na segunda vinda de Cristo, quando o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, segundo 1 Coríntios 15. Mas o que Paulo está testando, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que a ressurreição é tão certa no que diz respeito a essa glorificação, que nós já estamos glorificados em Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós teremos um corpo semelhante ao dele e estaremos para sempre na sua presença. Queridos, uma definição confessional de igreja boa, excelente, é da Segunda Confissão Helvética. E olha o que ela diz sobre o que é a igreja. Uma assembleia dos fiéis, convocada e reunida no mundo, uma comunhão de todos os santos, isto é, daqueles que verdadeiramente conhecem e retamente adoram e servem o verdadeiro Deus em Jesus Cristo,
o Salvador pela palavra do Espírito Santo e que pela fé participam de todos os benefícios gratuitamente oferecidos mediante Cristo. Olha só, desfrutam de todos os benefícios, e isso de maneira grata, de maneira especial e por meio de nenhum dos nossos sacrifícios, mas pela obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso o verso 29 nos garante que em Cristo nós estaremos para sempre com o Senhor, no novo céu, na nova terra, porque vai chegar um momento que o fruto já estará maduro, e quando a igreja estiver completamente madura, Jesus há de nos buscar. 1 Coríntios 15, 24 a 28 diz o seguinte: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Observe, quando o Senhor Jesus Cristo retornar, ele julgar os ímpios, quando o Senhor Jesus Cristo, então, ele fazer com que o nosso corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, quando o Senhor estabelecer o novo céu e a nova terra, então ele mesmo vai entregar o reino, aquele reino que ele conquistou para o Pai, ele mesmo vai se sujeitar. Desde que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele, como eu já citei em Mateus 28, 18 a 20, recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Apocalipse 5, 7 diz que ele recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aquilo ali foi uma transmissão de poder que aconteceu pós-ascensão, logo no momento inicial da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o seu governo, ele vai se estender até o novo céu e a nova terra, quando ele vai entregar todos os eleitos redimidos e a terra redimida do cativeiro da corrupção para Deus, o Pai, cumprindo assim aquilo que foi profetizado lá em Zacarias 14, versículo 9. Queridos, porque o arrependimento para a vida envolve o ministério da providência divina, envolve não apenas o ministério da providência divina, mas o ministério do Espírito Santo e o ministério da glorificação cristocêntrica. Queridos, em meio a esse momento delicado que nós vivemos, lembre-se da providência de Deus que lhe protege, lhe ampara. Lembre-se do Espírito Santo que habita você e te capacita a viver para a glória de Cristo, pois é o Espírito de Cristo que habita em você. E lembre-se também que nós seremos glorificados e estaremos para sempre no novo céu e na nova terra. E que Deus nos dê em breve essa vacina, que Deus nos dê em breve que o afastamento social possa ser desfeito, para que esse exílio eclesiástico findo, a igreja continue anunciando essa mensagem que só ela possui, para a glória de Deus. Vamos orar? Deus bendito, Deus santo, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, aplique assim a tua palavra em nossos corações e nos instrua pelo teu Santo Espírito. Oramos no nome de Cristo, para a glória dele. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as sempre ricas e fraternais consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo Israel de Deus, hoje e para todo o sempre. Amém.